Ele já está operando nas nossas vidas, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito pelo doutor Lucas, capítulo 24, versículo 13. Glórias a Deus. Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo doutor Lucas 24, versículo 13. Quem achou, diga amém. Eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo algumas perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas? E caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido esses dias? E ele perguntou: quais? Versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Versículo 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com ele à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Feche seus olhos. Grandioso e eterno Deus, nesta manhã, meu Pai, em que a tua presença é bem real neste lugar, nós viemos te prestar esse culto, porque o Senhor, a honra, a glória e o poder. Já falaste conosco através de louvores, através de danças, mas continue falando esta manhã para que possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Fala conosco em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode aplaudir e dar glória a Deus esta manhã? Pode dar, aplaude, capricha, vamos aplaudir direito, que é para Ele, a glória, a honra é para Ele, aleluia. Amados, Deus é maravilhoso, e tudo que Ele quer é que nós não saiamos da presença dEle. Estamos aí em um mundo de epidemia, onde todos, ou quase todos os países, estão sofrendo uma pressão e uma opressão de todos os lados. E esse texto que Deus me tocou para ler, ele vai trazer algumas coisas muito importantes, que vai nos animar nesta manhã. A você que veio aqui no templo, você que me escuta em casa,
Tem uma palavra de ânimo nesta manhã para a sua vida, porque tem grandes milagres ainda para acontecer na minha vida, na sua vida. Eu vou falar porque alguns deu glória, outros não. Ainda tem muita coisa boa, mesmo nessa pandemia, mesmo nesse problemada. O Senhor tem milagres para liberar nossas vidas ainda. Esse texto, ele vai tratar diretamente da ressurreição de Jesus. Porque a vinda dele, o foco principal da vinda de Jesus, não foi somente curar o cego de Jericó, não foi só curar os 10 leprosos, não foi só ressuscitar o filho da viúva de Naim, mas ele veio com uma missão muito maior do que tirar Lázaro 4 dias morto. Ele veio pagar uma dívida que era minha e que era sua. A Bíblia fala que nós estávamos perdidos e ele veio nos resgatar. Mas para isso acontecer, havia um processo. Ele tinha que vir, nascer de uma mulher, e ele tinha que crescer, mas depois ele tinha que morrer em uma cruz, se fazendo por nós maldito, e ele teria que ressuscitar, para cumprir a Escritura Sagrada. Então, mediante a esse plano elaborado pelo próprio Deus, Jesus ele ia ressuscitar no 3º dia. Mas o que me chama a atenção é que os discípulos foram avisados de que ele ia passar por esse processo. Então os discípulos viram milagres, os discípulos viram curas, eles viram tanta coisa. Então eles tinham a certeza de que aquele Jesus era realmente o enviado de Deus para salvar o mundo. Só que às vezes nós nos distraímos com a pressão e com a opressão. Tem muita gente que às vezes se perde quando se veem os problemas. Tem gente que fala assim: eu tenho muita fé, mas quando vem o problema, como diz o ditado, ele chuta o pau da barraca. E aqui nesse texto, vai chegar o momento da morte de Jesus, e há uma pressão romana, há uma pressão daquele povo para matar Jesus, e ele teria que morrer por nós. A maior tristeza de Jesus não foi os cravos, não foi a coroa de espinho, mas o que queria acontecer depois disso. Porque todo mundo foi avisado, a igreja foi avisada. Ele falou: olha, como Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem também vai ficar no ventre da terra, mas ele vai ressuscitar. Era o grande milagre, era o grande momento. Mas quando Jesus se deixa morrer, no 3º dia, era o dia, vamos dizer a linguagem aqui, top para a igreja. Era o dia, talvez, já de ter deixado já antes os fogos de artifício, tudo já arrumado, os foguetes, o carro de som, tudo arrumado, porque ele avisou que ia ressuscitar. E quando ele fala, ele cumpre. O que Deus falou na sua vida e na minha vida, ele vai cumprir. Só quando você vai ler a palavra, quando você vai ler o livro divino, vai dizer que quando Jesus se deixa morrer, e que ele é colocado num sepulcro, os discípulos, eles se reúnem em uma sala para uma oração. As mulheres vão pegar
algumas coisas para embalsamarem o corpo de Jesus. Ou seja, não havia preparado uma festa para aquele dia. No Evangelho de João, é mais sério ainda, que fala que depois que ele ressuscita, os discípulos vão pescar, esquece, eles nem conhecem Jesus. Como é que posso andar 3 anos com uma pessoa e com 3 dias eu não lembrar de mais nada? Como é que pode eu com 3 anos ver paralítico andar, cego enxergar, ver morto ressuscitar e com 3 dias eu esquecer do grande milagre? Eu quero aproveitar essa manhã aqui em nome de Jesus. Deus já operou na sua vida, Deus já fez cura na sua vida, Deus já te deu livramentos, Deus já abriu porta para você. Entenda uma coisa, não esqueça de uma coisa, não perca a sua memória, porque tem coisa muito maior para chegar ainda na sua vida. Só que aqui parece que é um pane, porque todo mundo se espalha, mas as mulheres, entre as Maria Madalena, vai ao sepulcro, e quando chega lá, a pedra estava removida, e o anjo diz: quem buscais? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. E ela fala com os discípulos: olha, não está lá não. Mas diz a Bíblia que esses 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, o outro não me dá nome à Bíblia, eles não estavam nem embalsamando o corpo de Jesus e nem estavam em oração. Eles foram para Emaús. Jerusalém, parte mais alta, e eles vão para Emaús, que significa riacho quente, lugar de águas quente. E eles vão embora triste, porque não esperaram, não entenderam, se apressaram para a grande festa da ressurreição. Eles saíram de Jerusalém, escuta isso, igreja. Eles saíram de Jerusalém no dia que o milagre já estava acontecendo. O milagre já estava acontecendo e eles não entenderam. Por isso que não pode sair de Jerusalém, que simboliza hoje a igreja. Eles não observaram que já tinha milagre. Eles falaram assim: olha, realmente nós sabíamos que as mulheres foram lá, mas nós não vimos. A Bíblia fala que esses 2 discípulos encheram-se de tristeza. Presta atenção, porque isso aqui é muito interessante, essa mensagem. Eles se encheram de tristeza. E a tristeza, quando ela chega na nossa vida, ela nos bloqueia. A tristeza traz desânimo. A tristeza traz falta de motivação, ela te desmotiva. A tristeza, ela te faz parar de sonhar. A tristeza faz o nosso semblante decair. E eles encheram de tristeza e falou: vamos para Emaús. Eles perderam a fé. Olha isso. Olha o que a tristeza faz. Eles perderam a fé. Eles esqueceram das promessas. Eu não sei para que eu estou pregando esta manhã. Se é você que tem um templo, ou tem em casa, está me ouvindo. E talvez a tristeza chegou e te bloqueou. Eu estava lendo algumas coisas. A tristeza, ela deprime. E a Bíblia é bem clara quando ela diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Uma pessoa desanimada, ela perde até a vontade de viver. Tudo para ela está ruim, nada funciona. Uma pessoa triste, ela não vê nem o seu próprio valor. Mas nesta manhã, em nome de Jesus, nós vamos trocar essa tristeza em nome de Jesus. E nesta manhã eu estou profetizando, você está em casa, no seu coração não vai ter lugar para tristeza.
no seu coração não vai ter lugar para dúvida, no seu coração não vai ter lugar para desmotivação. Eu estou profetizando em nome de Jesus esta manhã, que a alegria vai encher seu coração, vai encher sua alma, você vai andar sorrindo, vai levantar a cabeça e vai viver as promessas que Deus tem para você. Se você crê, levanta a mão e aplaude, glorifica a Deus, aleluia. Ele sai de Jerusalém justamente no dia do milagre. Quando eu li, falei, meu Deus, que coisa! O milagre já estava acontecendo, eles estão saindo do milagre. Deus já tinha liberado o milagre da ressurreição, e eles estão saindo da presença do milagre. Quantas pessoas que às vezes saem da igreja, saem do ministério, no dia do milagre. Nós não podemos sair da presença de Deus, porque Deus é poderoso. O milagre já estava acontecendo e eles não estavam vendo. A Bíblia fala que ficaram tão tristes que eles não perderam a visão. E aqui fala 2 discípulos. Quantos discípulos? Quantos? Mais alto. Quantos discípulos? Mais alto, igreja. 2 discípulos. Por que 2 discípulos? Porque um desanimado desanima o outro. Uma pessoa desanimada leva a outro buraco. Uma pessoa sem expectativa coloca a outra expectativa. Tem gente, irmãos, que é desanimado para tudo, e ele consegue trazer no outro o desânimo. Por isso, e é discípulo, hein? Discípulo. Eu não estou falando aqui de multidão, não. Eu estou falando de discípulo nesta manhã. A promessa foi dada para os discípulos. Para a multidão, Deus deixa o milagre acontecer. Mas para discípulo, ele tem intimidade. Foi o que a Fernanda cantou agora. E eles saem os 2, de Jerusalém até Emaús, segundo Flávio Joséfo, dava média de 11 a 20 quilômetros a pé. Tem tradução que fala que Emaús também significa lugar sem destino. E segundo a Bíblia, eles vão andando, dizendo, olha, a promessa não se cumpriu. Eu não vi o milagre. Eu não vi o mestre. Ele não ressuscitou, porque ele não apareceu para nós. Presta atenção aqui numa coisa. A bênção do irmão, ela pode te motivar. Entendeu isso aqui, meu Deus do céu? Eu vou explicar. Se eu estou em Jerusalém, o irmão Douglas está comigo, e eu estou esperando a promessa, o milagre que Deus operou nele, vai operar em mim também. Se operou em mim, vai operar em você, vai pegando um por um. E esse milagre já estava, e Maria Madalena, foi a primeira que teve um contato direto com os anjos de Deus. Era a pessoa talvez que era menos esperada, talvez a pessoa que talvez ninguém dava nada por ela, foi a primeira que disse, que o anjo falou, olha, vai lá e fala que ele já ressuscitou, ele não está aqui mais não. Ele não está aqui, já ressuscitou. Às vezes o irmão mais simples da igreja olha para ele, ou olha para ela, tem milagres na vida dela, na vida dele, e o mesmo Deus que opera naquela irmã, vai operar na sua vida, no seu coração, na sua família. É interessante a Bíblia, porque Jesus, ele é misericordioso. Ele é o quê? Ele é o quê?
misericordioso. E Ele perdoa as nossas ignorâncias, fragilidades e debilidades. Porque o negócio é o seguinte, o negócio é Jesus sair da ressurreição e apresentar aos discípulos. Mas Jesus vai passear no meio dos dois discípulos. Jesus vai agora dar uma atenção para quem estava desanimado. Meu Deus, pega isso aí, igreja. Ele vai dar uma atenção para quem tinha perdido a fé. Ele vai dar uma atenção agora especial para quem estava saindo de Jerusalém, porque Jesus não queria que ninguém saísse de Jerusalém. Ele não quer que você saia da igreja, não saia do ministério, mas que você, aleluia, permaneça na presença de Deus. Ele vai agora andar, ele entra no meio dos dois discípulos, escuta a conversa. Ele não ressuscitou. E Jesus pergunta para eles: por que vocês estão tristes? Você é peregrino aqui em Jerusalém? A pergunta dos dois, do Cleopas para Jesus: você é peregrino aqui em Jerusalém? Você não sabe o que está acontecendo aí, não? Ele falou: olha, mas o que houve? E eles aqui, eu quero até ler, por favor. Evangelho de Lucas, se você puder acompanhar comigo. Respondendo um anjo, respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que lá têm sucedido nesses dias? Ele perguntou: quais? Jesus perguntou para eles: quais coisas têm acontecido que entristeceram vocês? Eu não sei nesta manhã, igreja do Senhor, o que é que tem te entristecido? Eu estou perguntando para você, o que é que tem chateado você? Quais são as coisas que têm tirado a sua visão? Porque aqui Jesus estava no meio deles, eles conversaram com Jesus, mas não conseguiram ver que era Jesus. Se você pegar no profundo, é muito forte. Como é que eu ando? Meu Deus, é muito forte. Eu ando com a pessoa 3 anos, e com 3 dias eu não conheço ela mais. Porque perderam a visão. Quando a pessoa está triste, mas só vê coisa ruim. Ele não vê o lado bom. E Jesus falou com eles: olha, Jesus começou a pregar para eles sobre Moisés, as Escrituras. E quando já estava, a caminhada foi tão grande, que já estava pondo-se o sol, e Jesus fez com que ia passar embora sozinho. E ele falou assim com eles, eles falaram com ele: fica conosco. Essa foi o maior convite. Ainda bem que fizeram isso. Falou: já está tarde, já vem a noite, fica conosco. Jesus ia embora, irmãos. Ele ia embora. Mas alguém disse assim: entra e fica conosco. Por mais luta que você tenha, por mais forte que seja a tristeza, mas nessa manhã diga ao Senhor: fica comigo, Senhor, fica comigo. Independente da luta que você está vivendo, peça ao Senhor: fica comigo, Senhor, entra para minha casa, vão lá para casa. E aqui o convite aqui é para passar uma noite. Fica conosco. Eles não tinham vindo ainda que era Jesus. Olha, fica conosco, está tarde. E Jesus entra na casa, porque eles convidaram Jesus para entrar naquela casa. Na sua vida, na sua casa, eles vão entrar se você convidar e deixar. A primeira casa é o seu próprio coração, é a sua alma. Quando Jesus falou assim com Zaqueu: Zaqueu,
hoje me convém pousar na tua casa. Ele quis dizer assim: olha, ô Zaqueu, eu estou querendo ir na sua casa hoje. Ele falou que ia. Eu estou querendo, me convém. Eu estou convencido que é bom entrar na sua casa hoje. Zaqueu falasse que assim, ó, não, era não. Zaqueu desce depressa. Falou, vamos, é hoje. Vamos lá. Irmãos, nós entendemos uma coisa, irmãos. Se Jesus entrar na nossa casa, aleluias. Se Ele entrar na minha vida de verdade, eu não estou mandando ficar na porta, não. É para entrar. A coisa muda, a história muda. Porque diz a Bíblia que Ele entra e na mesa Ele parte o pão. E na hora que eles vão alimentar, a Bíblia vai dizer que os olhos deles se abriram. Isso representa a Santa Ceia do Senhor. Eu vou fazer uma ligação aqui rápida. Quando você toma ceia, está conectado com Deus, os seus olhos abrem, a alegria, ela vem, a tristeza vai embora, a motivação volta, a força vem porque você está em comunhão com Deus. Quando partiu o pão, é como se descesse a escama dos olhos. Esse é Jesus. Ele está conosco. A Bíblia diz que Jesus desapareceu. Pá. Fica de pé que eu vou dar uma palavra aqui forte para a sua vida nesta manhã. Preste atenção. Não podemos perder as oportunidades que Deus dá para nós. Primeiro ponto, ele ia embora mesmo, ele não ia entrar naquela casa, se ele não fosse convidado. Está entendendo? Diga amém. Ele ia embora, ele passou na porta e ele ia embora. Quantas vezes a bênção já passou na porta da sua casa e você às vezes não deixou? Quantas vezes as palavras proféticas na sua vida você esqueceu? Quantas alguém determinou para sua vida algo e você nem ligou? Eu quero que você traga a sua memória esta manhã o que lançaram de palavra profética de bênção na sua vida. Não esqueça do que Deus tem para você. O problema é quando a gente, irmãos, Deus só vai operar se você deixar. Só se você deixar. Se você não deixar, Ele não vai operar. O que me chama a atenção aqui é que eles convidam Ele. Mas quando Jesus ele se declara naquela mesa, olha isso que legal. Já era noite, sim ou não? Sim ou não? Andaram de manhã e já era noite, quando aquela ceia foi servida. Quando eles viram que eram Jesus, isso aqui para mim é tremendo. Na mesma noite, já estava escuro, amém? Amém? Já estava escuro. Na mesma noite, os dois estavam tão alegres com a presença de Deus, tão felizes, que eles vão sair de Emaús e voltar para Jerusalém. Eles esqueceram que estava tudo escuro, eles queriam chegar em Jerusalém naquela mesma noite. O que eu aprendo aqui nesta manhã, que quando Jesus está contigo, você tem visão, você vence a noite, você vence um frio, você vence o problema, você vence a opressão e volta para Jerusalém. E eles voltam e dizem: olha, bateu na porta, os discípulos lá orando, abre a porta. Eles abriram, Pedro abre a porta e diz: olha, nós estivemos com Jesus, Ele realmente ressuscitou. Eu quero que nesta manhã, em nome de Jesus, você que entrou triste, você vai agora em nome de mudar, você não vai dar mais relatório ruim, relatório desanimador, você vai ter relatório bom, dizendo: olha, ressuscitou, Ele está vivo, Ele esteve conosco, aleluia. Eu vou fechar com uma frase: o seu milagre vai incentivar o milagre dos outros. Eu vou repetir porque eu vou louvar com vocês e orar. O seu milagre
vai motivar o outro. Eu vou falar uma coisa que bem clara aqui nesta manhã. Nós vivemos da presença de Deus, amém? Os milagres é bênção de Deus, mas eles são reais, existem. O seu milagre, ele tem que existir e tem que ser contado, porque aonde Jesus está, milagres também estão. Eles voltam, eles saem com tristeza de Jerusalém, mas eles voltam com alegria. Faça com a mão, isso aqui é profético nessa manhã, é profético a sua vida. Você pode até começar do amanhã com tristeza, mas enquanto o dia não terminar, Deus vai trazer alegria para a sua vida. Você vai ser portador de boas notícias, de testemunho em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Quem crê, diga amém. Aplaude e dê glória a Deus.